Afinal de contas, o que são as varizes? As varizes são veias tortuosas, dilatadas e que são muitas vezes um sinal daquilo que se chama a doença venosa. E, portanto, a questão que se coloca é quais são as causas para essas veias normais ficarem doentes. Estima-se que cerca de um quarto das mulheres vêm a ter, efetivamente, doença venosa, varizes dos membros, e apenas 15% dos homens terão essa doença. Porquê as mulheres? Porque, efetivamente, têm um ambiente hormonal, nomeadamente com a progesterona, que favorece essa doença. Com a idade também é mais frequente encontrarmos varizes. As varizes resultam muitas vezes do tal cansaço dessas veias e, efetivamente, as pessoas com mais de 30, 40 anos têm mais frequentemente varizes do que as pessoas com menos idade. O sedentarismo, outra causa muito frequente. Pessoas realmente que não fazem atividade física, que tenham excesso de peso, têm realmente uma sobrecarga grande sobre as suas veias e, portanto, estas veias mais facilmente ficam doentes. Uma das questões que muitas vezes coloca, os nossos estudantes nos perguntam é, efetivamente, eu tenho tendência, eu tenho predisposição na família, tenho tendência para ter varizes. Isso é verdade. Na realidade, existem a tendência familiar, genética, uma certa predisposição para o desenvolvimento das tais doenças das veias. E isso acontece numa percentagem ainda significativa da população. Pessoas que passam muito tempo de pé, por exemplo, as cabeleireiras, pessoas que passam muito tempo com as pernas sentadas, com as pernas cruzadas, se isso for realmente uma posição frequente no cotidiano, também muitas vezes poderá ter maior tendência para as varizes. Por fim, um fator muito frequentemente associado é realmente o tabagismo. O tabaco é nefasto para várias estruturas do organismo e as veias não são exceção. Quais são as complicações das varizes? De facto, as varizes podem associar-se muitas vezes a complicações cutâneas nos membros, nomeadamente a fenómenos inflamatórios da pele. E uma das manifestações frequentes são as úlceras de perna, ou são as tromboses, os fenómenos de tromboses dentro das veias. A questão muito frequente das nossas consultas é se existe tratamento eficaz para as varizes. Esta resposta é relativamente simples e eu diria que poderá haver dois tipos grandes de tratamento. Medidas não invasivas, conservadoras. O uso de meias de compressão é uma medida importante e que deve ser utilizada em todos os doentes que tenham e que apresentem doença venosa crónica, varizes dos membros inferiores. Esta compressão deve ser feita através da utilização diária de uma meia e esta meia deve ser, de facto, prescrita idealmente por alguém com experiência nesta área, portanto um angiologista, um cirurgião vascular, um cirurgião com experiência em doenças venosas e deve ser efetivamente medida, isto é, uma meia deve ser adaptada a cada doente. Outra medida importante é a utilização de alguns medicamentos que, de certa forma, melhoram, dão mais força e diminuem a inflamação das veias doentes. E, por fim, dentro das medidas não invasivas, temos a secagem das varizes, também conhecida por escleroterapia. Trata-se de uma técnica feita em consultório e na qual se introduz um produto que vai secar, sobretudo derrames, ou seja, varizes mais pequenas, também conhecidas como telangiectasias, e que permite a obliteração das mesmas e, portanto, com um resultado estético interessante em várias sessões. Para o tratamento das varizes, podemos então também utilizar medidas cirúrgicas mais invasivas. A medida clássica e a técnica mais utilizada ainda hoje em dia é a utilização da chamada cirurgia de remoção, de extração das veias doentes. É a cirurgia convencional, atualmente feita com técnicas e com incisões mais pequenas, portanto também menos invasiva, que tem resultados interessantes e que tem uma boa taxa de sucesso. Outras técnicas alternativas, mais recentes, são basicamente a obliteração, o tratamento da veia através de uma sonda que é colocada por dentro da variz e essa veia vai ser destruída através de ondas de calor ou de ondas de radiofrequência que acabam por fazer o mesmo efeito, mas sem o efeito da remoção que a cirurgia convencional faz. As medidas preventivas são eficazes? É uma das questões que nos colocam muitas vezes. De facto, existem um conjunto de medidas que podem prevenir o desenvolvimento das veias doentes. Se contrariarmos, se corrigirmos os fatores de risco, nomeadamente o excesso de peso, o sedentarismo, o tabagismo, a utilização de contraceptivos hormonais que sejam facilitadores destas varizes, estamos naturalmente a tomar medidas de prevenção das mesmas. Duas perguntas frequentes são relativamente à prática do exercício físico ou à prática da depilação.
Ambas as questões não agravam a doença venosa e, nomeadamente no que diz respeito à prática do exercício físico, pelo contrário, pode fortalecer e prevenir o desenvolvimento de varizes. Um conselho para vós, que se tiverem dúvidas em relação a estas questões, que iniciem desde já todos estes conselhos, estas medidas que fomos falando e que contactem um cirurgião vascular ou um cirurgião com experiência em doenças venosas para que possa fazer um estudo da sua situação particular e que possa, naturalmente, tranquilizá-lo naquilo que são as suas dúvidas.